Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. De volta, ainda comentando sobre Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Conforme nós falávamos no vídeo anterior, o capítulo 12 é um capítulo de relações, A relação com Deus, a correta relação com Deus, versículo 1 e 2. Do versículo 3 até o 17, a correta relação para com os outros cristãos. Nos versículos subsequentes, a correta relação com os inimigos. Capítulo 13, a correta relação com o Estado. Então, é uma sessão de relações. A teologia relacional ela vai explicar melhor sobre isso, uma vez que Deus, no Jardim do Éden, criou o homem para se relacionar. Mas um dia, o amigo de Deus, que era o homem, rompeu essa relação. E aí, toda a Bíblia, todo o Velho Testamento vai se desenvolver na busca de Deus para restaurar essa relação rompida, essa relação quebrada. Nós estamos no capítulo 12, versículo 1 e 2 de Romanos, falando dessa relação, a principal de todas, que é a relação com Deus. Eu estou usando a Bíblia Nova Versão Internacional de Almeida, a NVI, e vou ler o versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, o que apresenteis em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos ficar neste versículo mais uma vez. Hoje eu quero destacar o termo sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Que se ofereçam em sacrifício vivo ou que apresenteis como sacrifício vivo. Na Bíblia existem dois sacrifícios vivos. E se a gente entender como se desenvolveu esses dois sacrifícios vivos, a gente vai entender o termo que Paulo usa aqui em Romanos 12, versículo 1. O primeiro sacrifício vivo foi Isaac. Está registrado em Gênesis capítulo 22, quando Deus aparece a Abraão e pede a Abraão que leve o seu filho único ao alto de um monte e lá o sacrifique a Deus. Aquele episódio era uma ilustração do que o pai iria fazer com seu filho Jesus lá no Monte do Calvário. Então, assim como Abraão pegou seu filho único, filho do amor dele, por Sara, e o leva a um monte para sacrificar, futuramente Deus também iria pegar o seu filho único e iria levar ao monte para sacrificar por nós. Pois bem, voltando a Isaac, Isaac então toma conhecimento do que está para acontecer naquele monte e ele então de forma voluntária se coloca deitado lá sobre o altar, aguardando que seu pai viesse imolá-lo, sacrificá-lo. Perceba que lá na passagem de Gênesis 22, Isaac é substituído por um cordeiro que morre em seu lugar. Esse cordeiro também representava Jesus, que morreu no meu lugar, no seu lugar. Mas interessante que quando Isaac deita sobre o altar, ali ele está morrendo para si. Mesmo que ele não tenha sido sacrificado por Abraão, Abraão tenha dado cabo da vida dele ali, mas ele, para si, ele morre ali. Quando ele sai do altar, ele se torna um sacrifício vivo, porque ele havia, para si, ele realmente havia morrido ali naquele altar, para fazer a vontade de Deus. Mas ele é substituído. Então ele se torna um sacrifício vivo. A mesma coisa vai acontecer com Jesus, que vai à cruz, diferentemente de Isaac, ele não é substituído, ele é morto,
para fazer a vontade de Deus, ele ressuscita, ou seja, ele está vivo e hoje está lá no céu como sacrifício vivo, intercedendo por mim e também por você. O termo se ofereço em sacrifício vivo, ou nas versões revistas e atualizadas da Almeida, fala apresenteis a Deus em sacrifício vivo. Esse termo oferecer, apresentar, na verdade, é uma entrega definitiva, não é? É aquilo que os noivos fazem na celebração de casamento. Eles se entregam de fato e de verdade uns aos outros. E é o que Deus espera de nós. Deus espera que a gente se entregue de verdade à sua vontade, né? E que venhamos então se tornar um sacrifício vivo, como Isaac, como o próprio Senhor Jesus. Paulo ainda nos dá, no versículo 1, 2 motivos para a consagração. Sobre a consagração nós falamos no vídeo anterior. Falamos dos 3 passos da consagração. Aqui ele dá 2 motivos para essa consagração. A primeira é a atitude certa diante do que Deus fez, né? Em se entregar a si por nós. E a segunda é que essa entrega ela precisa ser de forma racional, né? Ele diz ali no versículo 1, o culto racional, ou seja, é preciso saber o que está fazendo, é preciso saber o que está falando, é preciso ter objetivos claros para com Deus, né? Há muitos irmãos que celebram cultos a Deus, mas não de forma racional, não é? Não sabem o que falam, não sabem para onde vão, não sabem, não têm metas, não têm objetivos claros com Deus, se deixam às vezes levar pelas emoções, muito mais do que pela razão, não é? Não que a razão ela deva substituir a fé, em hipótese alguma. A fé e a razão elas devem andar juntas, não é? Um cristão que anda apenas com a perna da razão, ele vai querer explicação para tudo, ele vai ser aquele questionador, né? Ele vai ter uma mente cartesiana, né? Uma mente voltada mais para o grego, para a cultura grega, né? Da época de Jesus e tudo mais. Vamos falar disso outro dia. Mas é importante se saber o que faz no culto, né? Do que se diz para Deus em oração, né? Aliás, o culto precisa ter início, meio e fim, né? Uma pregação precisa ter início, meio e fim, né? Uma pregação não pode, por exemplo, o pregador atirar para todos os lados, sem ter um objetivo claro na mensagem que ele vai passar, não é verdade? É preciso então apresentar a Deus esse culto racional e é preciso ser, mais do que tudo, um sacrifício vivo, agradável a Deus. Tá bom? Domingo eu quero falar mais sobre isso aqui na Missão Evangélica Avivamento Mundial, às 8 horas da manhã, bem como às 19 horas. Avenida B, número 86, ao lado da rodoviária de Nova Campina. Eu aguardo você. Deus abençoe. Até uma próxima, hein? Fica com Deus. Até lá.